Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um Unicast, nosso podcast oficial aqui da Uninorte. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leonardo Bandeira, eu sou advogado, professor aqui da instituição. Você já me conhece bem, né? Eu já gravei diversos episódios, já estou cansado aí da minha voz. Mas eu estou aqui com o professor Marco Antônio, que nos honra com a sua presença no nosso evento, né? Nossa jornada acadêmica de Direito. E, nossa, incrível essa conversa aqui. Eu tenho certeza que eu já estudei, né? Com o professor Marco Antônio. Ele Que já me legal. deu aulas virtuais há muito tempo atrás, e eu acredito que muitos de vocês também já tiveram aula com ele. Acho que esse bate-papo ele é muito significativo, inclusive, para mim, Que né? legal. Agradeço demais pela sua presença. Professor, se apresenta um pouco, fala aí, pessoal, quem você é. Legal, legal. Leonardo, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho na docência, à frente desse projeto da Uninorte. Um prazer estar aqui. Bom, Marco Antônio, sou professor há 26 anos, né? Então, comecei dando aula cedo e advogado também. Hoje estou como conselheiro federal da OAB, na bancada de São Paulo. Tenho uma larga experiência com ética profissional, comecei dando aula de ética muito cedo, então gosto muito dessa área. Hoje no Conselho Federal estou lá na Câmara do Conselho Federal que julga os processos disciplinares. Advogo em algumas áreas, direito do consumidor, direito digital, né? Tenho advogado bastante agora com direito do turismo, que é a comissão que eu estou presidindo no Conselho Federal. É uma comissão nova, direito do turismo, mídias e entretenimento, uma comissão que não existia, que é um tema bastante interessante. Então tenho atuado nessa área também, comecei a escrever nisso. E é isso, estou aí fazendo o que gosto, que eu acho que é o grande diferencial para a vida, fazer o que a gente gosta, daí nem parece que é trabalho. Penso da mesma forma. Professor, então, acabou de dar uma palestra incrível sobre inteligência artificial, enfim. Mas aqui eu queria te perguntar, e a gente sempre traz palestrantes, enfim, eu sempre gosto de perguntar, principalmente para a galera do direito, né? Por que direito, né? Por que você escolheu essa graduação? Essa graduação veio como para sua vida? E é interessante que todo mundo dá uma resposta diferente. Ah, É muito é? interessante. A minha é curiosa, assim. Eu, quando jovem, pensava que queria ou direito ou medicina. São coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, na verdade, pensava em três: direito, jornalismo ou medicina. As três coisas me encantavam. Eu acho que é natural, quando a gente é jovem, a gente ter algumas referências para admirar. Sim. A medicina sempre foi uma área que eu admirei muito. E aí, no direito, acabei realizando isso, explico. Eu advogo para a área médica, né, de responsabilidade médica no Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina. Então é uma advocacia muito nichada, advogo para médico no campo disciplinar. E aí eu tive que estudar algumas coisas do direito médico para atuar nessa área. Então, de alguma forma, eu também realizei isso, né? E o jornalismo também, de alguma maneira, porque como advogado, presidente de comissão, dou muitas entrevistas, dou aula online, a gente acaba realizando aquela dinâmica do jornalismo de forma quase que diária ali. Então, eu, quando fiz o direito e entrei nessa área, acabei realizando esses dois sonhos. Eu tinha um outro que era de ser professor, desde muito jovem pensava em ser professor. O direito eu entrei porque, de fato, sempre gostei de defender as ideias e sempre gostei de lutar pelos injustiçados, e era uma característica minha desde muito jovem. E aí ali na fase do estudo inicial eu percebi o seguinte: talvez seja isso mesmo, e desde logo pensei, deve ser no ramo da advocacia, porque não me via muito como juiz ou como promotor. E aí comecei a estudar direito, comecei muito cedo a estagiar. Isso foi um diferencial muito grande na minha vida. Eu comecei a fazer o estágio no primeiro semestre da graduação, né? Eu prestei um concurso na Prefeitura de São Paulo e eu trabalhava 6 horas por dia na Prefeitura, era um cargo de 6 horas por dia. E eu trabalhava das 6 a meio-dia. Eu podia escolher o horário, ou das 6 a meio-dia, ou da meio-dia às 6, ou das 6 à meia-noite, ou da meia-noite às 6, né? E eu escolhi das 6 a meio-dia porque eu ficava com uma parte do meu dia livre e estudava à noite. E aí aquela parte do dia livre, que eu podia muito bem ir para casa descansar e me preparar para ir estudar, e eu falei o seguinte: por que eu não faço um estágio? E comecei no primeiro semestre. Aquilo foi um diferencial muito grande. No final do curso de Direito, 8º semestre, eu já estava praticamente advogando. Eu já sabia fazer muita coisa que um advogado precisava, né? Porque desde o começo eu percebi que eu podia desenvolver mais rápido se eu me empenhasse melhor. Lógico que nos primeiros semestres da graduação, no começo, eu era um estagiário, eu pensava que era um estagiário, mas era um office boy de luxo, né?
Mas eu me pensava, eu me colocava como estagiário. E aí tem um grande diferencial entre você ser ou querer ser. Como eu queria ser um advogado, eu queria aproveitar muito aquele estágio para aprender, e ainda ganhava, né? Porque no meu contrato de estágio eles pagavam a minha faculdade, então para mim era uma renda, uma forma de renda. Então eu pensei o seguinte, eu vou aprender tudo que eu puder aqui. Então, naquela época tinha os autos físicos, né? Não eram autos digitais, eram autos físicos, o processo era físico. Eu advogava no escritório que atuava em falência e concordata, né? E naquela época chamava concordata, hoje recuperação judicial. E os processos de falência e concordata naquela época eram 10, 12 volumes. Então, do escritório até o fórum, eu tinha que pegar um metrô, eram 8, 10 estações de metrô, e para levar 10 dos volumes eu levava num carrinho de feira os processos. Então, pegava um carrinho de feira, levava os processos para devolver, né, quando a gente retirava em carga. E no metrô, eu podia fazer duas coisas. Ou eu podia ir ouvindo som, ou podia ir dormindo, ou podia ir lendo o processo. E foi o que eu fiz. Então eu fui descobrindo que o processo a gente via a atualização dele do fim para o começo. Eu fui descobrindo o que eram as expressões conclusos, né? O processo que está com o perito, o que era aquilo, o que é a massa falida, o que era um credor quirografário. Fui descobrindo aquilo muito cedo, o que foi permitindo que quando eu estudava aquilo, quando eu cheguei para estudar direito empresarial, recuperação judicial, falência, essas coisas, eu já estava meio que entendendo tudo aquilo, já sabia como funcionava na prática. Eu lembro que um dia eu voltei para o escritório e perguntei para o chefe do escritório, eu falei, olha, tem um processo que eu fui entregar que aconteceu isso, 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 por que aconteceu isso? E aí ele virou e falou, mas você leu o processo? Ele ficou tão assustado com aquilo, você leu o processo que eu falei, acho que eu não pude ler. Acho que eu cometi alguma gafe aqui e acabei falei, leio, desculpa, eu não sabia que não podia. Ele falou, não, porque é muito estranho alguém ler o processo, alguém que é estagiário que vai levar os autos e ler o processo. Mas por que você lê? Eu falei, porque eu acho interessante. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vou pegar o outro office boy, o outro estagiário, e mandar o outro estagiário entregar os processos, você vai ficar aqui dentro do escritório, lendo os processos e me ajudando a construir. Ou seja, eu passei para uma outra posição, porque eu me posicionei, me coloquei naquela posição. Eu pensei o seguinte, se eu quero crescer um degrau aqui, eu preciso mostrar que eu estou pronto para crescer esse degrau. E isso foi fazendo peças, isso foi fazendo audiências, eu acompanhava muito advogado em audiências, em algumas audiências trabalhistas, que tinha aquela dinâmica da audiência dividida, né, conciliação e depois instrução, a audiência não era una. A conciliação, por exemplo, eu comecei a conhecer os juízes e perguntar, excelência, eu sou estagiário, posso fazer a conciliação? Pode, doutor, senta aqui e faz a conciliação. Então o juiz permitia que eu sentasse na mesa, né, que não era comum, mas eu já me posicionava naquele lugar, eu já enxergava que era o lugar que eu queria estar. E isso acho que faz toda a diferença. Hoje, como empresário, né, eu sou, além de professor, advogado, tenho o meu curso educacional, que é um projeto educacional muito interessante. Como empresário, eu olho para as pessoas que se posicionam antes de estar e dou muito espaço para elas, porque às vezes as pessoas ficam paradas esperando e falam, nossa, ninguém me promoveu, mas você pensou em, antes de ser promovido, se posicionar naquela situação? Ou seja, se preparar para aquela... Ou você ficou esperando que alguém te promovesse? Acho muito legal isso. Perfeito, perfeito. Nossa, incrível. De fato, né? Muitas pessoas às vezes esperam que as oportunidades apareçam, né? Mas em todos os lugares elas existem, né? Nossos alunos, inclusive, é uma baita de uma dica para os nossos alunos, né? Muitas vezes os alunos esperam terminar a faculdade para então fazer algo, ou pensar em fazer algo. E eu acho que não cabe mais no mundo de hoje, esse tipo de atuação, né? É verdade, é verdade. Mas, professor, durante a tua graduação, o teu interesse por direito empresarial, enfim, se aprofundou de tal modo que você foi trabalhar com isso? Ou nada. Foi algo... Se você perguntar hoje, eu odeio direito empresarial. Não era isso. E fui descobrindo ao longo da graduação o que eu mais gostava e o que eu menos gostava. Mas na graduação a gente se inspira nos professores. Então um bom professor de direito penal faz você ficar apaixonado por direito penal. Um bom professor de direito civil faz você gostar de direito civil, né? Eu brinco que ser bom em direito penal não é difícil, porque direito penal é muito divertido, né? Tá no dia a dia, tá no jornal, você olha aquele caso que aconteceu. Eu quero ver ser bom dando direitos reais em direito civil, né? Quando chega ali obrigações, os alunos já ficam... Obrigações, já cansa, imagina direitos reais, né? Então é muito complicado. Na verdade, eu fui gostando bastante da área que envolvia penal e processo penal, na graduação. Terminei o escritório que eu advogava, que eu atuava como estagiário e depois advoguei um tempo,
não atuava na área criminal, era um escritório focado na área, era um full service, mas tinha muito empresarial, trabalhista, então fiz muita audiência trabalhista, muita. Na faculdade, quando eu entrei na faculdade como professor, eu fui para o núcleo de estágio. E no núcleo de estágio, eu cheguei a atuar como advogado do departamento de estágio, né, do Centro de Atendimento Judiciário, do CAGE, que a gente chamava, que era direito de família puro ali. Então, muitas ações de reconhecimento e dissolução de união estável, ação de alimento, exoneração de alimento. Naquela época tinha separação e divórcio, hoje só divórcio. Então, atuei muito nessas áreas. E quando eu saí do escritório, que teve um tempo que eu saí do escritório, eu falei, não, agora eu quero advogar na área criminal. Então, eu comecei ali atuando um pouquinho na área criminal, fiz alguns júris, né? E o júri me encantava, não pela matéria propriamente, mas pelo fato da dinâmica, do mise-en-scène que envolvia o júri. A performática, né? Do júri. Aquilo me encantava muito. Então fiz alguns júris a ponto de atuar não no processo de instrução, né, não na fase de instrução do júri, mas atuar só na tribuna do júri. Então eu era contratado só para a tribuna do júri, né? E aí fiquei um tempo, depois falei, não é aqui o caminho. E aí comecei a atuar em outras áreas, e aí comecei a atuar muito em sustentação oral, contratado para fazer sustentação oral. Às vezes no tribunal estadual mesmo, muitas vezes no STJ e no STF, fazendo sustentação oral. É um pouco da mesma dinâmica do júri, né? Quer dizer, eu nem toco o processo na íntegra, mas eu pego o processo de uma fase já avançada e vou lá e faço a sustentação oral, que é um pouco do que eu gosto de fazer, do que eu me sinto à vontade. Então, eu acho que o escritório serviu para despertar em mim a figura do advogado, não a paixão por aquele tema, né? Mas até para saber o que você gosta ou não gosta, você precisa provar, você precisa passar por aquilo, né? Exatamente. Eu não advogo na área criminal, enfim, né? Mas fiz um júri, né? No início da minha carreira fiz um júri, achei incrível, excelente, eu conto aquele caso para todo mundo, assim, roda de conversa, amigo, enfim, de bar, mas eu não quero aquilo para minha vida, não. É muito essa... Até para saber o que você quer ou não quer fazer, talvez você precise passar por aquilo. Exatamente. Professor, inteligência artificial, você deu uma palestra incrível ali pra gente sobre inteligência artificial, e eu queria escutar, né, o que você pensa sobre inteligência artificial no âmbito jurídico? Qual a tua visão? Eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente vive uma terceira onda, que é a onda da inteligência artificial. A gente só vai conseguir entender depois que ela se consolidar, e ela está só no começo, né? Ela está começando. A inteligência artificial tem mudado a cada dia, a gente tem notado como ela está evoluindo. Sim. Então ela sai daquele lugar comum que era uma utilização como um Google que a gente tinha na inteligência artificial, para um lugar de uma elaboração de textos, né? Então ela tem uma dinâmica de construção de texto muito interessante. Ela não é um instrumento de pesquisa muito eficiente, ela não tem nem eficiência nem eficácia na pesquisa, ela é ruim para pesquisar, ela pode alucinar, mas ela é um instrumento muito bom para construção de texto quando você demanda de forma correta, quando você sabe fazer bem feito o prompt, né? Ela é um instrumento muito bom para você utilizar com comparativo de texto, para você utilizar como análise de documento, análise de texto, resumo de texto. Então, uso muito isso, com essa finalidade. Então, subo um processo com 10 mil páginas e peço um resumo, ela traz um resumo organizado sobre aquele processo, que permite que eu consiga diminuir o tempo que eu teria sobre aquele processo. Então, no meu escritório, algumas atividades do estagiário já estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Então, por exemplo, a elaboração da fase 1 da peça, que é a colocação dos dados, a descrição dos fatos, um pouquinho da descrição do direito, né? No meu escritório, o pedido sempre é feito por um advogado júnior ou por um advogado pleno, não pelo estagiário, mas até para que o advogado júnior ou pleno tenha acesso à peça. Hoje, tudo isso já dá para fazer num chat GPT, num Gemini, né? Já é possível fazer. Lógico, precisa passar pelo advogado. Então, não é que a gente trocou todos os advogados pela IA, não. Nós não trocamos todos os estagiários pela IA, não. Nós trocamos alguns pela IA, e esses alguns são aqueles que não se adaptaram à IA, porque a gente tem, por exemplo, no escritório hoje, 2 estagiários muito bons em prompts. Quem cria os nossos prompts no escritório são 2 estagiários. São 2 estagiários muito bons. Um deles vem da área de TI, de tecnologia da informação,
Então ele ajuda a criar os prompts, ele ajuda na automação de várias atividades do escritório, né? Da questão que envolve a criação da demanda do parecer, a estruturação do parecer por capítulo, foi ele que criou o prompt para a gente dividir o parecer por capítulo, a estruturação de um texto de lei, então a análise de um texto de lei, a comparação de texto de lei nacional com texto de lei estrangeiro. Esses dias a gente estava fazendo um comparativo para falar da Lei Geral de Turismo, ele me trouxe um comparativo feito pelo chat GPT, eu falei, deixa aqui, depois eu dou uma olhada, e aí dei uma mergulhada, falei, fantástico, muito legal, me mostra o prompt. Daí o prompt dele era um trabalho muito bem construído, né? Que talvez ele tivesse que construir em outro, se não fosse IA, ele ia construir em outro momento, depois que ele analisasse os dois textos. Então ele ia analisar um, analisar outro, e aí ele fazia essa análise final para puxar aquele trabalho. Então o que ele fez? Ele trouxe aquele trabalho final para o começo, e a IA trouxe isso pronto. O que eu quero dizer é que não é verdade que todos os profissionais serão substituídos pela inteligência artificial. É verdade que aquele profissional que faz um trabalho mecânico, que faz um trabalho absolutamente robotizado, esse vai ser facilmente substituído. Por outro lado, aquele que se especializar em temas como inteligência artificial, pode ser um profissional muito requisitado com bom contrato em grandes escritórios de advocacia. Eu acho que a advocacia se transforma com a inteligência artificial, ela passa a ter uma outra cara e é um caminho sem volta, como eu disse. Menos burocrática e mecanizada e mais num pensamento estratégico, né, em busca de construir as teses e fazer análises robustas, né? Nesse sentido. E é muito interessante você tocar em engenharia de prompt, porque muitas pessoas sabem que inteligência artificial é importante, que devem pelo menos se preocupar com inteligência artificial, minimamente aprender, mas eu acredito que ainda existe uma certa dificuldade em entender como. Como que eu posso usar a inteligência artificial no meu trabalho? Como que de fato eu posso atingir esse nível de produtividade que vocês falam, enfim. Eu acho que o debate ele saiu daquele deslumbramento inicial e ele está agora no como. Eu acredito que é no como que as pessoas vão despontar. E esse exemplo que você deu, dado isso aqui é combinado, né? Nada, E esse exemplo que você deu é incrível, porque é justamente o que está ocorrendo hoje em dia. Pessoas, muitas vezes, sem uma formação, enfim, sabe, acadêmica, muito elevada, enfim, estão conseguindo trazer trabalhos assim com muita qualidade, estudando inteligência artificial, aplicando técnicas de engenharia de prompt eficazes e conseguindo somar, né? Eu tenho, no meu escritório, exemplos assim, eu tenho alunos, assim, que de fato estudam inteligência artificial da mesma forma e com o mesmo afinco que estudam direito, e aplicam o conhecimento que eles têm de engenharia de prompt, enfim, os limites técnicos, possibilidades, enfim, ao estudo, ainda até na produção científica, né? Tem alguns alunos produzindo TCCs assim, brilhantes, incríveis. Assim, eu recebi uns TCCs para revisar e eu fiquei assim, besta. Porque, meu Deus, assim, na minha época, para a gente chegar nesse nível de qualidade, nossa, a gente não chegava nesse nível de qualidade, essa é a questão. Né? Acho que tem um e eles desafio estão chegando. Né? Eu acho isso mágico. É muito legal. Tem um desafio interessante que, talvez na época que eu fosse aluno, o bem mais relevante no meio acadêmico era a informação. Né? Por quê? Porque era difícil a gente ter acesso à informação. Uma informação demorava algum tempo. Imagine, num jornal impresso, ela demorava pelo menos um dia para chegar nas pessoas. Né? Então, quem esperava pelo jornal precisava... Se o jornal fechasse às 11 da noite para poder rodar e ser entregue durante a madrugada, tudo que aconteceu depois das 11 da noite até a hora que você está lendo o jornal, você não saberia. E tudo que aconteceu ao longo daquele seu dia, você só saberia no dia seguinte. Essa era a dinâmica. Mas essa informação pode ser distribuída pela televisão. Ela podia ser distribuída pela televisão se você tivesse acesso, se você estivesse disponível para assistir. Ela podia ser distribuída pelo rádio também, da mesma maneira. Mas a internet não era tão utilizada ainda. Quando vem o advento da internet, essa informação ela é instantânea. Sim. Nesse segundo, se cair um avião em qualquer lugar do mundo, a gente é capaz de saber. Né? E essa informação ela dissemina com uma agilidade incrível. Tem um lado bom e um lado ruim disso, mas ela está disponível. O fato é que a informação deixa de ser um bem relevante no meio acadêmico. E o que passa a ser relevante, então, é a experiência.
E essa experiência é conduzida por alguém que é um instrutor dessa experiência. O professor ganha um novo papel, né, nessa dinâmica, porque a informação está disponível para todo mundo. Todo mundo que quiser consegue ter essa informação. No site de busca, pela inteligência artificial, nos livros que estão disponíveis, nos PDFs e daí por diante. Hoje a gente tem talvez até um excesso de informação, a ponto da gente precisar selecionar qual informação é boa ou não. É necessário uma curadoria. Precisa atuar exatamente como curador. É isso. A gente precisa fazer uma curadoria. Essa informação não é boa, essa informação não é atual, essa informação não é fidedigna, essa informação não é correta, essa notícia não é correta, isso é um fake news. A gente está nessa era, né? Essa era pós-moderna é a era de selecionar essa qualidade da informação. Então, quando a informação deixa de ser um bem relevante e a organização dessa informação, né, a fidedignidade dessa informação é o que é mais relevante, a gente precisa usar ferramenta para isso. Porque senão a gente não vai conseguir fazer isso sem usar a ferramenta. É como se a gente precisasse falar o seguinte: tudo que você conquistou até agora, você precisa usar para outra coisa. Então você aprendeu a usar essa ferramenta para uma coisa, agora você vai usar ela para outra. E acho que a internet está à disposição para isso, a inteligência artificial está à disposição para isso, para a gente apurar isso, para verificar essa informação, para comparar uma informação com outra. Então, você demorava horas para ler um conteúdo e comparar ele com outro. Hoje, você, se souber fazer isso bem feito, consegue fazer isso num tempo muito menor. Essas ferramentas otimizam o nosso tempo, né? Nas nossas atividades cotidianas, elas criam automação. Então elas criam toda uma dinâmica de automação das nossas atividades, coisas que você precisava fazer de forma repetida, a inteligência faz para você, a IA faz. Tabelas que você precisava criar, tudo isso ela consegue criar de uma maneira muito mais rápida. A análise, esses dias eu estava vendo um colega no Conselho Federal falar, ele atua na área de direito relacionado à bioética, genética, esse assunto todo, e ele estava dizendo: Marco, hoje eu subo um laudo de DNA para a inteligência artificial, ela desmembra esse laudo de DNA, que era uma coisa que eu precisava pagar um profissional no passado, um profissional caríssimo, pouco disponível, e ela desmembra com uma qualidade técnica impressionante, assim, né? Eu não faço ideia do que ele está dizendo. Não faço ideia. Se eu pegar um laudo de DNA e colocar para a inteligência, a resposta que ela vai me dar, eu não vou saber se ela é boa ou não, porque eu não faço ideia do que ele está dizendo. Então, o que é necessário? Curadoria. É necessário que tenha alguém que tenha um perfil técnico que vai olhar aquele conteúdo e falar: faz sentido isso. Isso é o correto. Por isso que a inteligência não substitui o advogado. O advogado vai ser aquele que vai olhar com o senso crítico e falar: faz sentido isso. Isso daqui para de pé. O que essa pessoa está falando, que essa inteligência artificial está dizendo é razoável. Então, o espaço que se tem hoje não é para construção desse processo, mas é para avaliação dele. Por isso você está super correto. Não é a operação que o advogado vai deixar de fazer. Aliás, é a operação, né? Não é a estratégia. A estratégia o advogado continua fazendo, né? Então, se há alguma coisa que a inteligência artificial pode substituir nesse ciclo de produção, é a operação. Sim. A operação pode ser substituída. O tático e o estratégico, a inteligência não vai conseguir fazer, e quem vai fazer isso é o ser humano. Sim. E aí é o espaço para o advogado dessa nova era atuar com uma ferramenta dessa natureza. Exemplo, a jurimetria. Né? Então, se eu puder saber como pensa o juiz que vai julgar aquela minha causa, distribuir uma ação. A ação foi para o juiz da X vara tal. Eu já vou saber o seguinte: como pensa esse juiz? Pego todas as decisões dele naquele tema, subo todas elas para a IA e falo para que a IA construa um prompt correto e digo a IA: qual a tendência de eu ganhar esse processo, considerando que a minha tese é essa? E a IA vai dizer: você tem 30% de chance de ganhar, 40% de chance de ganhar. Quais são os meus pontos críticos? Aí ela vai dizer: seus pontos críticos são esse, esse, esse. Eu já sei como trabalhar aquilo numa audiência, para colher prova, numa peça para poder chamar a atenção do juiz para minha tese. Isso tudo é muito estratégico, é muito rico e transforma aquela advocacia analógica numa advocacia digital. De fato, de fato. Professor, o papo tá bom, né? Nós chegamos aí nos finalmente. Fala um pouco, né? Dá o seu recadinho final, suas redes sociais, pede o pessoal seguir você. Legal, prazer estar aqui na Uninorte, um projeto educacional. Eu, como professor há 20 e poucos anos, né, coordenador de faculdade, consigo olhar para a instituição e ver a seriedade no projeto de vocês. Então, queria dizer que você que é aluno aqui, parabéns por ter escolhido um projeto sério, né? Parabenizar toda a direção, a coordenação, os professores, porque de fato eles que fazem a diferença
num projeto como esse, dizer da felicidade de estar aqui mais uma vez, de participar deste evento, e de ser parceiro desta instituição, né? De estar aqui com vocês, dividindo um pouco daquilo que a gente tem estudado e vocês também dividindo com os alunos toda essa qualidade de ensino. E você que eventualmente quiser me seguir, @profmarcoantonio, @profmarcoantonio no Instagram e nas outras redes sociais também. Perfeito, excelente. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio do Unicast. Não esquece de curtir, compartilhar com seus colegas. E, claro, se você tiver alguma dúvida, tem algum comentário, manda aqui. A gente vai repassar para o professor. Tenho certeza que ele vai responder aí todas as dúvidas que vocês tiverem. E não deixe de me seguir nas redes sociais, leonardobandei.ura. A gente fala muito sobre inteligência artificial, direito e inovação lá também. E até o próximo Unicast. Tchau, tchau.